No próximo capítulo da novela Mania de Você, Mavi coloca uma escuta e um GPS na bolsa de Mércia, determinado a descobrir os segredos que a mulher esconde. Com isso, vou saber exatamente por onde ela anda, pensa Mavi, sentindo-se confiante em sua missão. Rhodes comenta com Viola que Gavião pode ter informações importantes que ajudem a descobrir o que realmente aconteceu. Ele sempre esteve por perto e pode ter visto algo relevante, sugere Rhodes, instigando Viola a considerar a possibilidade de que Gavião seja a chave para desvendar o mistério. No entanto, Mércia descobre os aparelhos que Mavi colocou em sua bolsa para rastreá-la. Quem você pensa que sou? Ela se pergunta, furiosa e traída. A raiva a consome e Mércia decide que não permitirá que Mavi a controle. Ela se sente desafiada e, com isso, um plano começa a se formar em sua mente. Enquanto isso, Luma descobre que Rudá esteve no heliponto atrás de Mércia e conta a Mavi e a Iberê. Precisamos entender por que ele estava lá, afirma Luma, sua curiosidade aguçada. Mavi sugere que investiguem mais a fundo. Eles descobrem o endereço de Julius Zeyer, um nome que ressoa com mistério e poder. Ele pode ter as respostas que precisamos, diz Mavi, com um brilho de determinação nos olhos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Decididos a não perder tempo, Mavi e Luma mandam Iberê até a Suíça para investigar. Você precisa ser discreto e cuidadoso, adverte Mavi, sabendo que a missão pode ser arriscada. Iberê acena com a cabeça, ciente de que está prestes a se envolver em uma trama complexa e perigosa. Enquanto isso, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar, revelando um jogo de poder e intrigas que pode mudar o destino de todos os envolvidos. O clima de tensão aumenta e cada personagem se vê em uma encruzilhada. O que será que realmente se esconde por trás dos segredos de Mércia? A verdade pode ser mais sombria do que todos imaginam, e Mavi está prestes a descobrir que a busca por respostas pode ter consequências inesperadas. Mavi se transforma em um caçador implacável, determinado a fazer justiça e acabar com a impunidade de Molina. A tensão aumenta à medida que ele se prepara para um acerto de contas que promete ser explosivo. Com a adrenalina a 1000, Mavi está decidido a colocar o Crápula na cadeia, onde ele merece estar, pagando pelos crimes hediondos que cometeu ao longo da trama. A busca por Molina se intensifica e Mavi finalmente consegue descobrir sua localização. "Olá, papai", dirá Mavi ao localizá-lo, desafiando o vilão que tanto lhe causou dor. O cerco começará a se fechar para Molina após uma denúncia feita por Luma à polícia. A coragem dela em expor o vilão será um ponto crucial na história, e Molina se verá cercado. No entanto, ele não é um criminoso qualquer. Ele é astuto e sempre tem um plano. Com uma fuga eletrizante, ele conseguirá despistar a polícia em meio a um prédio em construção, deixando todos perplexos com sua habilidade de escapar das garras da lei. Após a fuga do vilão, Mavi não se conformará com a situação e, determinado a resolver tudo de uma vez por todas, conseguirá encontrá-lo rapidamente. A cena se desenrola em um luxuoso iate, onde Molina se sente seguro, acreditando que está fora do alcance de Mavi. Contudo, ele será surpreendido pelo jovem, que chega com um olhar de determinação e vingança. "Olá, papai", falará Mavi, revelando sua presença de forma provocativa. Surpreendido, Molina tentará manter a frieza, mas sua expressão revelará um misto de desdém e preocupação. "Até que você demorou para chegar até mim. Seu faro já não está mais tão afiado quanto antes", debochará ele, tentando desestabilizar o filho. Mavi, no entanto, não se deixará levar pelas provocações. "É que não é muito fácil encontrar quem está morto. E eu te matei", rebaterá ele, com uma confiança que surpreenderá até mesmo o vilão. Revoltado e cheio de indignação, Mavi desabafará sobre os anos de manipulação e engano que sofreu. "Você armou tudo",
Sequestrou a viola de propósito para eu perder a cabeça. Botou 2 balas de festim naquele revólver e me fez acreditar que eu tinha matado o meu pai. Soltará ele, revelando a profundidade da dor emocional que carrega. A luta interna de Mavi é palpável, e suas palavras ressoam como um grito de libertação. Mavi, então, demonstrará toda a sua revolta por ser enganado durante anos. Eu esperava mais sangue frio da sua parte. Você se revelou uma decepção para mim, Mavi. Deve ter puxado o sangue fraco da sua mãe. E você se entregou por sua escolha. Aprende a não culpar os outros pelo que você faz. Retrucará Molina, tentando inverter a culpa e se colocando como vítima. Essa troca de acusações revelará as feridas abertas entre pai e filho, um confronto emocional que vai muito além de um simples embate físico. O clima de tensão se intensificará à medida que Mavi culpará Molina e Mércia por tudo que se tornou. Vocês são monstros! Foi você que matou o Iberê, não foi? E o Volney, e o Rudá, dirá ele, mencionando as vítimas de Molina com um tom de desprezo. Outra lição de pai para filho: nunca seja um réu confesso. Você nunca vai ouvir da minha boca o que eu fiz ou deixei de fazer, afirmará o Crápula, mantendo sua postura arrogante e desdenhosa. Mavi, então, prometerá que entregará Molina à polícia. E agora, Molina, como é que nós ficamos? Sim, porque você sabe que a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é contar para todo o mundo que você está vivo. A não ser que você me mate, garantirá, desafiando o pai e deixando claro que não teme suas ameaças. A bravura de Mavi será um ponto de virada na narrativa, mostrando que ele não é mais o menino inseguro que seguia as ordens de Molina. Você tem uma chance. Me mata agora porque, se eu sair vivo daqui, acabou para você, completará o rapaz ameaçador. A tensão no ar é palpável e a possibilidade de um confronto final se torna iminente. Molina, percebendo que a situação está se tornando insustentável, tentará negociar. Eu tenho um acordo para propor ao filho, dirá ele, tentando apelar para o lado emocional de Mavi. Mas o jovem não vai querer saber de conversa. Eu vou te entregar. Você só sai daqui preso. Ou morto. No mesmo momento, Mavi sacará sua arma após Molina fazer menção de pegar o revólver. O clima de confronto atinge seu ápice. O morto-vivo, então, soltará sua arma e ficará na mira do herdeiro. Cheque mate, papaizinho! Se vangloriará ele, sentindo-se no controle pela primeira vez. A cena é eletrizante, com os 2 personagens em lados opostos, prontos para um embate que decidirá o destino de ambos. Porém, durante uma distração do rapaz com o celular, Molina aproveitará a oportunidade e voará contra ele. Os 2 terão uma luta corporal intensa, onde cada golpe trocado representa não só uma batalha física, mas também um embate emocional de anos de ressentimentos e mágoas. Mavi acabará batendo a cabeça durante a briga e, em um momento de vulnerabilidade, será alvo de uma injeção do vilão. Quando despertar, estará sozinho no iate, cercado por um silêncio que ecoa suas dúvidas e medos. A solidão de Mavi no iate será uma metáfora poderosa para sua luta interna. Ele se verá forçado a confrontar não apenas Molina, mas também a si mesmo. As memórias de sua infância, os momentos de felicidade que foram destruídos pela maldade de seu pai e a dor de ter sido manipulado por anos começarão a surgir em sua mente. O que ele fará a seguir? Como ele lidará com a realidade de estar tão próximo da verdade, mas ainda assim tão longe da liberdade? A tensão emocional será palpável e o público ficará ansioso para descobrir o que acontecerá a seguir. Mavi terá que decidir se continuará sua busca por justiça ou se deixará levar pela escuridão que sempre esteve presente em sua vida. O confronto final entre pai e filho não será apenas uma luta física, mas um verdadeiro teste de caráter, onde o destino de ambos estará em jogo. Mavi se vê em uma encruzilhada. Após a luta intensa e a injeção que o deixou inconsciente, ele desperta em um iate vazio,
cercado por um silêncio opressivo. A solidão o força a refletir sobre tudo o que aconteceu: as traições, os segredos familiares e a manipulação que moldou sua vida. Ele percebe que a batalha contra Molina não é apenas uma questão de vingança, mas uma luta pela sua própria identidade e liberdade. Mavi decide que não pode permitir que o ciclo de violência e vingança continue. Ele se levanta determinado a fazer o que é certo. Em vez de simplesmente entregar Molina à polícia, ele planeja expor todos os crimes do pai publicamente, revelando a verdadeira face do vilão para o mundo. Essa decisão não é apenas uma forma de justiça, mas também um ato de libertação pessoal. Ao desmascarar Molina, Mavi se liberta das correntes emocionais que o prenderam por tanto tempo. A cena se desenrola com Mavi utilizando suas habilidades para coletar provas e informações que incriminam Molina, enquanto se prepara para um confronto final. Ele sabe que isso pode significar um risco, mas a necessidade de justiça supera o medo. A determinação de Mavi o transforma e ele se torna um verdadeiro herói. Não apenas em busca de vingança, mas em busca de redenção. Quando finalmente confronta Molina novamente, a dinâmica entre eles muda. Mavi não é mais o filho submisso. Ele é um homem que reivindica seu poder e sua voz. Eu não sou mais seu brinquedo, Molina. Eu sou o resultado das suas escolhas, e agora eu escolho ser livre, declara ele, com uma força que ecoa pela cena. Molina, pego de surpresa pela transformação do filho, tenta manipular a situação, mas Mavi está preparado. Ele não cairá mais nas armadilhas emocionais do pai. A tensão atinge seu ápice quando Mavi revela ao mundo os crimes de Molina, utilizando a mídia e a polícia para garantir que a verdade venha à tona. O vilão, cercado e sem saída, se vê finalmente confrontado com as consequências de suas ações. O público, que acompanhou cada reviravolta da história, sente a catarse desse momento. A justiça finalmente prevalece e Mavi se torna um símbolo de resiliência e coragem. A história de Mania de Você não apenas oferece um final satisfatório, mas também deixa uma mensagem poderosa sobre a importância de enfrentar os próprios demônios e a busca pela verdade. Mavi, agora livre das sombras do passado, se prepara para um novo começo, onde poderá construir sua própria identidade, longe da influência destrutiva de Molina. O público é deixado com uma sensação de esperança, refletindo sobre a capacidade de superação e a força que reside em cada um de nós para romper ciclos de dor e injustiça. Como se o futuro de todos estivesse em jogo, a farsa de Molina está prestes a desmoronar. Na reta final, Mavi terá acesso a imagens de câmeras de segurança que provam que o vilão está realmente vivo. Com essa informação em mãos, ele toma a ousada decisão de divulgar o vídeo nas redes sociais, o que rapidamente provoca um frenesi na internet e uma avalanche de cobertura da imprensa. Um verdadeiro caos se instala na novela, e a frase "A casa caiu" ecoa entre os personagens e o público. Neste ponto da história, Mércia, que antes estava sob o domínio de Molina, finalmente rompe com o vilão após descobrir que ele a traiu com uma amante, Rebeca. A traição é um golpe devastador para Mércia, que sempre acreditou nas promessas de Molina. Vingativa e decidida a expor a verdade, ela decide ajudar Mavi, fornecendo informações cruciais sobre a localização e os movimentos de Molina. A relação entre Mércia e Mavi se torna um elo inesperado, unindo dois personagens que buscam justiça. Mércia, com sua astúcia e conhecimento dos segredos de Molina, revela detalhes sobre os locais que ele frequenta. Ela menciona o restaurante Brisa, um lugar que sempre foi um ponto de encontro para Molina e suas amantes. Essa informação se torna a chave para Mavi, que imediatamente começa a investigar as câmeras de segurança do local. Mavi mergulha em seu trabalho como hacker, utilizando suas habilidades para acessar as imagens de segurança.
Ele navega por horas de filmagens até que finalmente encontra o que estava procurando. Molina, claramente vivo, em uma conversa íntima com Rebeca. O momento em que Mércia flagra o morto-vivo é capturado em detalhes, e Mavi não pode deixar passar essa oportunidade. Ele se concentra nas imagens, ajustando o ângulo e ampliando a cena. O timestamp no canto da tela confirma a hora e a data, um detalhe que se tornará crucial para a prova da farsa. O olhar vingativo de Mavi reflete a determinação de expor Molina. Ele se sente um pouco como um justiceiro, um vigilante que não descansará até que a verdade venha à tona. O vídeo não é apenas uma prova, é um grito de liberdade para todos que foram enganados por Molina. Sem perder tempo, Mavi publica o vídeo nas redes sociais, acompanhando-o de um poderoso pronunciamento. Ele se apresenta ao público, revelando sua identidade e expondo os detalhes da farsa que Molina armou. Com uma voz firme e cheia de emoção, Mavi diz: Ramiro Molina agora vive na Suíça, com o nome falso de Julius Ayer. Hoje, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança de um restaurante, uma prova inquestionável de que ele está bem vivo. Se assim como eu, você foi uma vítima de Ramiro Molina, me procure. A justiça precisa ser feita. As palavras de Mavi ressoam nas redes sociais e logo o vídeo se torna viral. A repercussão é imediata e a imprensa não perde tempo em cobrir o escândalo. Os noticiários interrompem a programação para discutir a nova revelação e os comentaristas debatem as implicações do vídeo. O público fica em choque e muitos começam a compartilhar suas próprias histórias de como foram enganados por Molina. Enquanto isso, Molina, agora ciente da grande repercussão do caso, entra em pânico. Ele percebe que seu mundo está desmoronando e que não poderá escapar da situação. O vilão começa a traçar um plano para fugir do Brasil às pressas, levando Rebeca com ele. Em uma conversa desesperada com a amante, ele tenta convencê-la de que a situação é crítica. Você não está entendendo, Rebeca? A casa caiu. Não é só a polícia brasileira e a Interpol que vão vir atrás de mim, não. Tem muita gente com bala que quer a minha cabeça. Eu tenho inimigos em tudo que é parte do planeta. E agora, acabou pra mim, Rebeca. Acabou. Fim de jogo. A tensão entre os dois aumenta à medida que Molina tenta justificar suas ações e convencer Rebeca a ajudá-lo a escapar. Ela, por sua vez, começa a questionar se realmente vale a pena arriscar tudo por alguém que a traiu e que agora está desesperado. A repercussão do vídeo não se limita apenas à imprensa. O público também reage de maneira intensa. Nas redes sociais, hashtags como Molina Vivo e Justiça para Mavi ganham força, com pessoas de diferentes partes do país se unindo em apoio a Mavi e a todos os que foram prejudicados por Molina. As discussões fervem e muitos se sentem inspirados a compartilhar suas próprias experiências de traição e engano. E a hashtag Molina Vivo se torna um símbolo de resistência contra a corrupção e a traição. O público se envolve emocionalmente, torcendo para que Mavi consiga derrubar o vilão de uma vez por todas. Enquanto Mavi se vê no centro desse furor, ele também enfrenta um conflito interno. A adrenalina da vitória e a satisfação de expor Molina são acompanhadas por uma sensação de responsabilidade. Ele sabe que, ao expor Molina, está colocando não apenas a vida do vilão em risco, mas também a sua própria segurança e a de Mércia, que se tornou sua aliada. Mavi reflete sobre as consequências de suas ações. Ele questiona se realmente está preparado para lidar com a atenção que receberá e com as possíveis retaliações de Molina e seus aliados. A ideia de ser um herói é sedutora, mas a realidade de ser perseguido por um vilão perigoso é uma perspectiva aterrorizante. Com o tempo se esgotando, Molina começa a implementar seu plano de fuga. Ele se reúne com Rebeca em um local secreto, longe dos olhares curiosos. A conversa entre eles é tensa, e Molina tenta manter a calma, mesmo sabendo que o cerco está se fechando. Precisamos agir rápido, Rebeca.
Eu já tenho tudo planejado. Vamos para a Suíça e de lá podemos seguir para outro lugar. Ninguém vai nos encontrar. Eu prometo que tudo vai ficar bem, ele diz, tentando transmitir confiança. Rebeca, embora assustada, começa a se deixar levar pela ideia de uma nova vida longe do Brasil. No entanto, a dúvida persiste em sua mente. Ela se pergunta se realmente pode confiar em Molina, um homem que já a traiu uma vez. A insegurança dela é palpável, e essa tensão adiciona mais uma camada ao drama que se desenrola. À medida que a revelação de Mavi sobre Molina se espalha, como um incêndio nas redes sociais, a tensão na novela atinge seu ápice. A luta de Mavi não é apenas contra um vilão, mas também uma batalha contra o sistema que permitiu que Molina operasse impunemente por tanto tempo. O apoio do público torna-se um elemento crucial, transformando Mavi em um símbolo de resistência e justiça. Ele, que antes era apenas um hacker em busca de vingança, agora se vê como um líder de uma causa maior, representando todos aqueles que foram enganados e traídos. Com a pressão da mídia e a crescente indignação popular, Molina percebe que não pode mais ficar escondido. Ele decide confrontar Mavi, levando-a a um embate final que promete ser explosivo. Em um encontro tenso, onde palavras afiadas cortam o ar, Molina tenta manipular Mavi, jogando com suas inseguranças e medos. Você acha que pode me derrubar? Eu sou mais esperto do que você imagina. A verdade é que você nunca vai conseguir me parar, diz Molina, com um sorriso arrogante. Mavi, no entanto, já não é o mesmo. Ele aprendeu a lutar não apenas com tecnologia, mas com suas convicções. Você pode ter enganado muitos, Molina, mas a verdade sempre aparece. E agora, eu vou garantir que você pague pelo que fez, responde, determinado. Esse confronto não é apenas físico. É uma batalha de ideais, onde Mavi representa a justiça e Molina, a corrupção. A pressão aumenta à medida que a polícia, acompanhada pela Interpol, se aproxima de Molina. Ele tenta escapar, mas não consegue evitar o inevitável. O vilão é finalmente capturado em uma operação que envolve a colaboração de Mavi, Mércia e as autoridades. O momento em que Molina é preso é um triunfo não apenas para Mavi, mas para todos que sofreram sob seu domínio. O público vibra com a notícia da prisão de Molina. As redes sociais explodem em comemorações, e Mavi se torna um herói nacional. O vídeo que ele divulgou não apenas expôs a farsa de Molina, mas também uniu pessoas em torno da ideia de que a verdade e a justiça podem prevalecer, mesmo diante da adversidade. Com a prisão de Molina, Mavi e Mércia se veem em um novo cenário. Ambos passaram por transformações profundas. Mavi, que começou sua jornada como um hacker solitário, agora entende o poder da verdade e da solidariedade. Ele se torna um defensor dos direitos das vítimas, usando sua experiência para ajudar outros a se libertarem de situações semelhantes. Mércia, por sua vez, encontra uma nova força dentro de si. A traição de Molina a ensinou sobre seu valor e a importância de não se deixar levar por promessas vazias. Ela decide se envolver em causas sociais, ajudando mulheres que passaram por situações de abuso emocional, tornando-se uma voz ativa na luta contra a manipulação e a traição. Molina revela seu lado mais cruel ao descobrir que foi desmascarado por Luma. A tensão entre os personagens se intensifica, e a ira de Molina se transforma em um plano sádico para punir Mércia, colocando sua vida em risco em alto mar, enquanto se diverte com o desespero da amante. Tudo começa em um dia ensolarado, onde Molina e Mércia desfrutam de um passeio em um iate de luxo, cercados por águas cristalinas e um céu azul. O clima parece perfeito para um dia de descanso, mas a tranquilidade é abruptamente interrompida quando Molina recebe uma ligação de um suíço. Ele escuta atentamente enquanto seu rosto se transforma, revelando a fúria que está prestes a explodir. O homem do outro lado da linha informa que Luma enviou um e-mail revelador,
e a simples menção do nome de Luma é o suficiente para acender a chama da raiva em Molina. Ao abrir a mensagem, a explosão de raiva é imediata. Molina sente como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés e a frustração atinge seu ponto máximo. Em um acesso de fúria, ele destrói seu notebook, as peças voando em todas as direções, refletindo a desordem em sua mente. O desespero e a traição se misturam, e ele decide que a única forma de aliviar sua ira é descontando-a em Mércia, a mulher que deveria ser sua aliada, mas que, nesse momento, se torna o alvo de sua fúria. Fingindo uma calma que não sente, Molina se aproxima de Mércia e sugere um mergulho no mar, uma proposta que parece inocente, mas que esconde suas verdadeiras intenções. Mércia hesita, ciente de suas limitações, pois não sabe nadar. No entanto, a insistência de Molina é convincente, e ele tenta tranquilizá-la oferecendo uma boia. O que ela não imagina é que esse objeto, que deveria ser uma segurança, foi sabotado por Molina e começará a esvaziar assim que estiver na água. O momento em que Mércia entra na água é marcado por um misto de confiança e medo. Ao tocar a superfície do mar, ela sente a brisa fresca e a luz do sol, mas logo a sensação de pânico toma conta quando percebe que a boia está murchando rapidamente. A luta pela sobrevivência se inicia e Mércia se debate, tentando se manter à tona. O desespero a consome, enquanto Molina, parado no iate, observa a cena com um sorriso cruel estampado no rosto. Ele segura uma corda, mas não se apressa para ajudá-la, ignorando os gritos desesperados da amante que ecoam sobre as ondas. Mércia, em meio ao pânico, começa a perder as forças. A água a envolve e cada vez mais ela sente a pressão do mar a puxando para baixo. O desespero se transforma em uma luta interna, onde a vontade de viver se choca com a realidade cruel de sua situação. O olhar de Molina, que deveria ser o de um amante, agora se transforma em um espectador de um espetáculo trágico. Ele observa cada movimento dela, cada respiração ofegante, e a satisfação em seus olhos é palpável. Finalmente, quando Mércia parece estar à beira de afundar, Molina decide que é hora de agir. Ele a puxa de volta para o barco com um movimento brusco, como se estivesse se divertindo com o jogo de vida ou morte que criou. Ao içá-la para dentro da embarcação, a expressão de desdém em seu rosto é inconfundível. Mércia, ainda sufocando, tenta recuperar o fôlego, mas a raiva e a humilhação são insuportáveis. Recuperada, mas tomada pelo ódio, Mércia parte para cima do vilão, batendo nele com toda a força que lhe resta. "Eu te odeio! Eu te odeio!" grita, a voz carregada de emoção e desespero. Cada palavra é um golpe, e ela não se importa se isso não vai mudar a situação. O que importa é expressar a dor e a traição que sente. Molina, no entanto, permanece impassível e cínico. "Eu que devia te odiar. O que eu fiz é pouco perto do seu vacilo. Olha a carta que a Luma me mandou", responde o crápula, exibindo a mensagem no celular como se fosse um troféu, um símbolo de sua vitória sobre ela. A tensão entre os dois é palpável e o ambiente se transforma em um campo de batalha emocional. Enquanto Mércia tenta processar a traição e a brutalidade de Molina, a revelação da carta de Luma se torna uma arma poderosa nas mãos do vilão. Ele usa isso como um meio de manipulação, tentando desestabilizar Mércia ainda mais. O jogo psicológico entre eles se intensifica e cada palavra trocada é carregada de um peso que vai além da simples discussão. O iate balança suavemente nas ondas, mas a tempestade emocional entre Molina e Mércia está longe de se acalmar. A relação deles, que já foi marcada por momentos de paixão e cumplicidade, agora é um campo minado de ressentimentos e traições. O que antes era um amor ardente se transforma em um jogo de poder onde cada um tenta se impor sobre o outro. Mércia, ainda ofegante, tenta encontrar uma maneira de se reerguer.
A raiva que sentia por Molina agora se mistura com a necessidade de sobrevivência e de recuperar o controle de sua vida. Ela olha nos olhos dele, buscando qualquer sinal de humanidade, mas o que encontra é apenas frieza e desprezo. A luta interna que ela enfrenta é intensa. Ela sabe que precisa se livrar das garras de Molina, mas a dúvida e o medo a paralisam. Enquanto isso, Molina se regozija com a situação. Para ele, o desespero de Mércia é uma forma de vingança, uma maneira de se sentir poderoso novamente. Ele se alimenta da dor dela, e cada lágrima que cai é como um prêmio para sua crueldade. A dinâmica entre eles se transforma em um jogo de gato e rato, onde cada um tenta superar o outro, e a linha entre amor e ódio se torna cada vez mais tênue. Conforme a cena se desenrola, o mar se torna um personagem à parte, refletindo a turbulência emocional dos protagonistas. As ondas, que antes eram um símbolo de liberdade e diversão, agora se tornam um cenário de desespero e traição. O sol, que brilhava intensamente, parece se esconder atrás de nuvens escuras, simbolizando a mudança drástica no relacionamento entre Molina e Mércia. A tensão atinge seu ápice quando Molina, em um momento de pura maldade, decide revelar mais detalhes sobre a carta de Luma. Ele sabe que isso vai ferir Mércia profundamente e está ansioso para ver a reação dela. Você realmente achou que poderia me enganar? A Luma sempre esteve um passo à frente, e você, minha querida, foi apenas uma peça no meu jogo, ele diz com um sorriso sarcástico. A cada palavra de Molina, Mércia sente a dor da traição se aprofundar. O que era uma relação cheia de promessas, agora se transforma em um pesadelo. Ela percebe que a única maneira de se libertar é enfrentando Molina e desmascarando suas mentiras. A luta pela sobrevivência não é apenas física, mas também emocional. A batalha interna que ela trava é feroz, e a determinação de se libertar se torna sua única âncora em meio ao caos. A cena culmina em um confronto explosivo, onde as verdades são reveladas e as máscaras caem. Molina, que sempre se considerou invulnerável, começa a perceber que sua crueldade pode ter consequências inesperadas. Mércia, por sua vez, descobre que a força que sempre teve dentro de si pode ser a chave para sua libertação. A dinâmica entre eles muda, e o que antes era um jogo de poder se transforma em uma luta pela sobrevivência. À medida que a tempestade emocional entre Molina e Mércia se intensifica, ambos se veem obrigados a confrontar não apenas suas ações, mas também as consequências que elas trazem. O mar, que antes simbolizava liberdade e prazer, agora se torna um espelho das turbulências internas que cada um enfrenta. A luta pela sobrevivência de Mércia não é apenas física, mas uma batalha pela sua dignidade e autonomia. Mércia, fortalecida pela raiva e pela necessidade de se libertar da opressão de Molina, decide que não pode mais ser uma vítima. Em um momento de clareza, ela se lembra de quem realmente é. Uma mulher forte, capaz de enfrentar seus demônios. Com isso em mente, ela começa a articular um plano para virar o jogo. Ao invés de se deixar levar pelo desespero, ela transforma sua dor em determinação. A cada palavra trocada com Molina, ela se torna mais confiante, mais decidida a não deixar que ele a defina. Molina, por sua vez, começa a perceber que seu controle sobre Mércia está escorregando de suas mãos. O prazer que sentia ao vê-la sofrer se transforma em um medo inexplicável à medida que ela se levanta. Ele tenta manter a fachada de poder, mas a insegurança começa a se infiltrar em seu comportamento. A revelação de que Luma, a quem ele desprezava, se tornou uma aliada de Mércia, o desestabiliza. Ele percebe que, ao subestimar a força de sua amante, colocou em risco não apenas sua relação, mas também sua própria segurança. O clímax da história se aproxima quando Mércia, com um brilho determinado nos olhos, confronta Molina. Você pode tentar me destruir, mas eu sou mais forte do que você imagina. Eu não sou uma peça no seu jogo.
Eu sou a jogadora. Essas palavras ecoam como um trovão, ressoando não apenas entre eles, mas também nas ondas do mar que testemunharam sua luta.